Correio Debate retoma agora a conversa com o Dr. Jorge Calil, que é imunologista, pesquisador, ex-presidente do Instituto Butantan e é professor titular da Faculdade de Medicina da USP. Além de tudo, ele foi o criador das vacinas contra a dengue e contra a Covid, tanto em spray quanto nasal. Aí, doutor Jorge, pergunto, o senhor disse que ainda está em desenvolvimento essa vacina da Covid, né, para ser aplicada para o bloqueio via nasal. Mas até quando a gente vai ter essa resposta na prática? Quando é que a gente, para ser mais, simplificar mais para o telespectador, quando é que a gente vai ver isso na prateleira da farmácia ou dos postos de imunologia? Isso é uma das perguntas mais difíceis que nós temos para responder. Porque quando a gente, às vezes, fala sobre produzir uma vacina, né, nós pensamos simplesmente na questão industrial de produção. Nós estamos falando aqui de uma outra coisa, nós estamos falando do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento tem uma pesquisa fundamental que é feita, depois, o que a gente tem nesse protótipo, ele tem que passar o que a gente chama de Vale da Morte, em que a gente tem que fazer uma série de desenvolvimentos que nós não temos necessariamente no Brasil. Às vezes a gente tem que recorrer a coisas do exterior. A ideia é que eu já tivesse começado, inclusive, os ensaios clínicos, mas uma das compras que eu fiz no exterior, eles não devolveram aquilo que tinha sido combinado para que a gente fosse feito e que nós não temos ainda a tecnologia no Brasil. Nós precisamos, no Brasil, para sermos autossuficientes, de desenvolver ainda alguns pedaços desse desenvolvimento para que a coisa chegue no final, né? Porque são peças que eu não consigo comprar avulsas aí no mercado, eu tenho que desenvolver. E um laboratório universitário não consegue. Então, respondendo à sua pergunta, nós pretendemos no começo já no ano que vem, começarmos os ensaios clínicos que vão demorar aí um ano e meio, talvez daqui 1 ano e meio, 2 anos. Mas não esqueça, Covid não está resolvida. Sim. E nós vamos ter que imunizar muito provavelmente uma vez por ano. E se nós tivermos uma vacina nasal, nós vamos controlar, vamos ter muito menos casos. Além da facilidade de que é uma imunização por spray nasal. Não tem a agulha que todas as crianças têm, mas que os adultos também têm muito medo. Sim. E muita gente não vai se vacinar porque tem a tal da agulha. Eu sempre falo para os meus colegas, não mostre vacina com uma seringa e agulha. Mostre o frasquinho só. Porque senão as pessoas assemelham. E nós temos muitos medicamentos que nós tomamos por injeção e que nem por isso a gente deixa de tomar. Então, eu não gosto desse estigma da vacina. Dispara o gatilho, né? Como se diz, né? Exatamente. Dispara o gatilho da vacina. Mas não tenha dúvida que nós tendo uma vacina nasal vai facilitar a imunização de crianças, vai facilitar, o adulto não vai ter medo de ir lá tomar a vacina e com isso a gente controlar uma doença que continua tendo muitos casos, que continua matando pessoas e sobretudo aquelas pessoas que estão mais fragilizadas. O senhor falou que a gente vai ter que se vacinar todo ano, aí eu pergunto, eu estava conversando hoje com o Dr. Roberto Cavalcante, que é empresário aqui, presidente do Sistema Correio de Comunicação, ele me disse que se vacinou há 11 anos, lá em São Paulo, inclusive, para hepatite A, B, C e também herpes e tal. É preciso fazer essa renovação dessas vacinas? Depende da vacina, depende muito da vacina. As vacinas de vírus respiratórios é que o efeito é mais efêmero. Nós esperamos, porque pelos estudos que nós temos até agora em animais, a nossa vacina dura muito mais tempo do que as vacinas que são utilizadas intramuscularmente para vírus respiratórios. A hepatite B, uma vez imunizado, dura aí o resto da vida. A hepatite A também. Mas os vírus respiratórios, a gente tem essa dificuldade. Isso varia de vírus para vírus, de vacina para vacina, da plataforma que é utilizada e assim por diante. Agora veja, nós estamos criando uma plataforma para vacinas respiratórias, que é por inalação nasal. Se nós tivermos o êxito esperado para a vacina da Covid, ela depois vai se estender para influenza, a gripe, que mata muita gente, que a gente tem que estar tomando aquela injeção toda hora e que ela protege, mais ou menos não protege tão bem. E tem outros vírus sincicial respiratório, tem uma grande quantidade de vírus. Sempre que a gente pensa, hoje em dia, século XXI, numa possível pandemia, a gente pensa em vírus respiratórios. Porque quando é transmitido como dengue e zika pelo mosquito, dá para controlar, porque a gente
tem que controlar é o mosquito, que é mais fácil. Se é cólera ou outras doenças em que é transmitida pela água, a gente pode cuidar da água. Então, água, mosquito, essas coisas externas a gente controla. Agora, quando é a relação de indivíduo para indivíduo que a gente transmite respiratório, é muito difícil controlar. Então, nós termos um protótipo de uma vacina nasal que proteja contra vírus respiratórios é o sonho, não meu, não seu, não do Brasil, mas do mundo inteiro. Falar nisso, como é que está hoje o Brasil posicionado nessas pesquisas de vacinas? Nós estamos aí num processo bem avançado de tecnologia, nanopartículas, inteligência artificial, tudo isso influencia nos estudos e nos resultados que os pesquisadores alcançam. E hoje o Brasil, como é que se posiciona mundialmente? Mais uma vez eu lhe digo, a parte de pesquisa fundamental que descobre novas vacinas, nós temos gente primeiríssima linha em termos mundiais. A produção da vacina lá no fim, nós também temos institutos como o Butantan e a Fiocruz que são produtores. Mas nós temos uma etapa, que é o Vale da Morte, que eu lhe falei, que é cruzar esse deserto de desenvolvimento, em que a gente transforma um protótipo inicial em um produto final na prateleira. Isso demora, é difícil, é complicado, isso depende muito de tecnologias que nós estamos sim incorporando ao Brasil. O Brasil finalmente está se dando conta que ele precisa incorporar plantas pilotos, uma série de processos de biologia molecular, sem dúvida a inteligência artificial, para que a gente possa ser rápido e responder rapidamente a uma ameaça. E essas ameaças, veja, elas frequentemente vêm das regiões tropicais. Nós temos aí um grande número de vírus na Amazônia que pode se transformar numa ameaça. Se eles saem da Amazônia, principalmente com as questões climáticas, com mosquitos que hoje acham outros hábitats, etc., ou outros vírus respiratórios que possam ser transformados. Então, a gente tem que cuidar, existe uma vigilância mundial, a Organização Mundial de Saúde, a Fundação Gates, e mesmo aqui o próprio Brasil, nós estamos sempre procurando fazer uma vigilância epidemiológica para que os primeiros surtos sejam logo abafados e não se transformem nessa desgraça que foi a Covid. Isso, por falar em Covid, dizem que uma pandemia como essa parece de 100 em 100 anos, a nossa geração não vai ver outra. Mas é melhor prevenir do que remediar. Né? Tomara que não vejamos outra, né? Uhum. Que venha daqui a 100 anos, mas esse número é totalmente aleatório, 100 anos é um chute. Na verdade, o que tem é que nós aumentamos muito a população mundial, tem muita gente, nós temos o transporte que é muito facilitado, então isso facilita com que alguma coisa que surge em algum canto do mundo, logo se espalhe. Né? E veja, nós esperávamos uma pandemia, a pandemia era esperada. As pessoas dizem assim, puxa, de repente tivemos uma pandemia. Não, em 2015, 2016, 2017, existiam discussões dentro da Organização Mundial de Saúde para que a gente se prevenisse contra uma pandemia. Em 2017, em fevereiro de 2017, eu estava em Paris, quando foi criado o CEP. O CEP é uma coalizão de estados para prevenção de pandemias, em que se criassem novas plataformas para a produção de vacinas, para a produção de medicamentos, para diagnósticos, para prevenir. Isso foi em 2017. Eu estava lá. Quem falou antes de mim foi François Hollande, presidente da França, mostrando o interesse e a preocupação. Eu falei logo em seguida sobre a Zika, que foi um problema que surgiu no Brasil e que a gente não esperava que fosse ter as dimensões que teve com as microcefalias. Então, o que nós precisamos é estar muito atentos. Existe um grupo do qual eu faço parte na Organização Mundial de Saúde chamado RD Blueprint, que é pesquisa e desenvolvimento, em que a gente tenta identificar quais os possíveis causadores de uma nova pandemia ou mesmo que seja uma epidemia regional. Veja, nós não podemos mais ter tantos casos de dengue como tivemos esse ano, em mais de 1 milhão de casos. Nós temos que ter maneiras de nos prevenir contra isso. Ok. Doutor Jorge Calil, obrigado pela presença aqui no Correio Debate. Uma honra tê-lo aqui nos estúdios do Correio Debate, da TV Correio. E aproveite aí sua estadia em João Pessoa. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que é muito importante eu conseguir chegar
a falar ao povo da Paraíba sobre a importância da vacinação. Não caio nessas conversas fiadas aí do pessoal que quer aparecer nas redes sociais falando mal de vacina. Vacinem-se, que é a melhor maneira de se proteger de uma doença. É isso aí, está dado o recado. Obrigado.